Olá, irmãos. Acredito que você já tenha ouvido falar num homem chamado John Rockefeller. Se não ouviu falar nele, é bastante provável que você tenha ouvido ao menos falar da sua família, uma das mais ricas do mundo. John Rockefeller, em 1870, iniciou um negócio bastante prolífico na área do petróleo, se tornando então o homem mais rico do mundo. Conta-se que, em uma entrevista, foi perguntado para ele: John, o que uma pessoa precisa para ser feliz? Quanto de dinheiro ela precisa para ser feliz? Ao que ele teria respondido: só mais um pouquinho. Quanto uma pessoa precisa para ser feliz? Só mais um pouquinho. Essa frase ela pode ser compreendida a partir de duas expressões, um limiar que mostra algo necessário e algo necessariamente pecaminoso: ambição e ganância. Em certo sentido, a ambição nos acompanha enquanto humanidade e é necessária para as nossas próprias realizações. Tornamos o mundo melhor em muitos sentidos. Criamos coisas, desenvolvemos, aperfeiçoamos. Somos, enquanto humanidade, movidos por um desejo de criar e de tornar as coisas melhores. A ganância, por outro lado, nos tenta a enxergar a nossa realidade, a nossa vida, a partir de uma perspectiva de descontentamento. Não importa se a pessoa tem muito, não importa se tem pouco, jamais é o suficiente. Somos guiados então pela orientação do John Rockefeller. É preciso sempre mais um pouquinho. Por outro lado, a palavra de Deus nos apresenta um certo padrão de vida que contrasta diretamente com a perspectiva do mais um pouquinho é necessário. Acompanhe comigo o que a palavra de Deus nos diz em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreve para uma igreja que participou ativamente do seu ministério. Eles contribuíram financeiramente com ele. Eles os ajudaram. E ele está alegre, ele é feliz por toda essa participação dessa comunidade. E ele diz que, mesmo com esse suprimento, mesmo com esse apoio dessa igreja, não é nisso que a alegria dele está de fato significada. A alegria dele é independente da circunstância em que ele se encontra. O contentamento dele não depende do status pelo qual ele possui, não depende do saldo na conta bancária. Eu diria até, não depende do quão saudável ele se encontra. Por outro lado, a alegria dele também não depende, a alegria dele não é afetada pelo tamanho da sua riqueza. A sua fidelidade a Deus não é destruída pelo quão honrado ele se encontra. Seja muito ou seja pouco, ele não precisa de mais um pouquinho. A razão pelo qual isso é possível se encontra no final do verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse trecho, que talvez tenha sido bastante distorcido, tudo posso naquele que me fortalece, muito longe de dizer que você pode fazer aquilo que você quiser, do jeito que você quiser, e Deus vai te abençoar. Isso é completamente errado. O texto nos aponta que no Senhor, na perspectiva do Senhor, tendo sido você alcançado pela graça, regenerado, pertencendo ao povo de Deus, a nossa perspectiva foi reajustada, de uma perspectiva que não se limita às intempéries da vida e às nuances das questões que mudam, e uma hora é prosperidade, outra hora, eventualmente, dificuldade financeira.
Mas agora a perspectiva é orientada pelo Cristo ressurreto, que nos fortalece e nos direciona a um padrão de vida no qual permanecemos contentes, porque Ele habita em nós, porque confiamos no Senhor, porque Ele nos fortalece. Alguns versículos antes, Paulo nos orienta em Filipenses 4, a partir do verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Senhor nos fortalece, e Paulo diz que nós devemos nos alegrar nele. Intensifica, alegrem-se no Senhor. Nossa moderação deve ser conhecida diante de todos os homens, e Paulo diz, perto está o Senhor. Há dois aspectos a considerar aqui. Perto está a sua vinda, o seu retorno glorioso, e a aplicação direta de que Ele habita em nós e desfrutamos de uma comunhão genuína com o Senhor, e por meio dessa comunhão podemos falar com Deus, orar ao Senhor, clamar a Deus, apresentar e colocar diante dEle aquilo que nos deixa ansiosos, compreendendo que, desfrutando de comunhão com Deus, comparecendo diante do Senhor, sendo fortalecidos pelo Senhor, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. O Senhor que te fortalece, permite que você atravesse essa vida, não como John Rockefeller, querendo um pouquinho sempre mais, mas satisfeito com tudo quanto o Senhor tem te concedido, satisfeito quando absolutamente tudo em que você julga valor for perdido, satisfeito quando a sua vida estiver cheia das maiores alegrias que você puder considerar. Seja muito, seja pouco, podemos ser contentes no Senhor que nos fortalece e depositar diante dele as nossas petições. Ele nos guardará. Que o Senhor te abençoe e te conceda a perspectiva de que perto está o Senhor.